Vamos continuar nossa aula de hoje, terça-feira, 11 de agosto, dia do estudante. Mandando mais um beijo a todos vocês que são estudantes, parabenizando vocês nesse momento, porque vocês estão se esforçando bastante, tá certo? Continuando a aula, nós temos aula de gramática hoje. A gente vai precisar do nosso livro de gramática, tá? Marcha Criança. A página é a 114. Hoje vamos aprender uma regrinha do M antes de P e B e vamos aprender mais dois sinais de pontuação. Na última aula a gente aprendeu sobre ponto final, a gente aprendeu sobre ponto de exclamação, ponto de interrogação e travessão, né? Hoje a gente vai aprender mais dois, que a gente vai reforçar o ponto final e a vírgula também. Mas antes vamos para a parte de ortografia. M antes de P e B. Pega aí o livro, repetindo a 114. É uma regra básica, já começa com um cartaz. A regra é MP, MP. Antes de P e B, só usamos o M. Antes de outras consoantes, só usamos o M. Então, se uma palavra, você está em dúvida que tem que colocar M ou N para o som sair certo, né? Para a escrita sair certo, não esqueça, se for P ou B, a gente coloca o M antes. Se for qualquer outra consoante, a gente coloca o N. Vamos para os exemplos? Nós temos a primeira questão aí. Complete os avisos abaixo com as letras M ou N. Ao sair, não deixe lâmpadas. Nós temos a palavra lâmpadas. Então, eu vou olhar quem vem. Depois do tracinho, eu tenho um P, B ou tenho outra consoante? Lâmpadas. Então, eu tenho P, isso mesmo, a tia Ju vai escrever para ficar melhor para você. Só visualizar o exemplo de lâmpadas, ó. Lâmpadas. Isso. A palavra é essa daqui, ó. Lâmpadas. Então, quem é que vem bem aqui? Eu tenho que prestar atenção quem vem aqui, ó. É um P? A regra é clara. Se for P ou B, quem eu vou escrever aqui? M, porque o M vem antes de P ou B. Se fosse uma outra consoante, eu ia escrever aqui o N, certo? Vamos lá para a próxima. Ao sair, não deixe lâmpadas acesas. Cuidado com a tromba do elefante. Nós temos duas palavras aqui. Nós temos a palavra tromba e nós temos a palavra elefante. Bora prestar atenção aqui. Ó. Olha a palavra tromba. Tromba. Eu tenho um B. A regra é clara. Então, aqui vem o M. Já a palavra elefante, eu tenho um T. Se não é P e se não é B, então vai ser N. Se é P ou B, vai ser M. Então, ó, tromba com M, elefante com N. Continuando. Não fique muito tempo na frente do computador. Então, tempo é M, porque temos o P. Frente é N, porque é o T. Computador é M, porque é o P que está aí. Pratique o consumo consciente, comprando somente o necessário. Essa a tia Ju vai deixar para vocês. Se tiver o P ou B, coloca M. Se for outra consoante, coloca o M, tá certo? Na 115, escreva as expressões no quadro abaixo das figuras correspondentes, né? Então, vocês vão fazer essas frases de acordo com a imagem. Você vai copiar aí. Na terceira, você vai escrever as sílabas que faltam em cada palavra. Lembrando que essas palavras todas têm o M, porque é antes de P ou B, tá certo? Agora a gente vai pular lá para a parte de ponto final e vírgula, que é a página 122, tá? 122, pega aí a página 122. A gente vai conhecer ponto final, que é esse pontinho aqui, e a vírgula. Olha como é a vírgula. Vamos entender para que cada um serve, tá?
ponto final e vírgula. Leia o trecho do livro Balas, Bombons e Caramelos. Um grande sujeito, o Pipo, não era só porque ele era um sujeito grande. Não. Afinal, havia ali por perto muitos outros bichos grandes, mas nenhum tinha tantos amigos como o Pipo, o hipopótamo. E aí continua. Além das letras, o texto apresenta os seguintes sinais de pontuação. Eu tenho o ponto final, que é usado em final de frases, e eu tenho a vírgula, usada para separar as palavras. Então, em final de frase, eu uso o ponto final, pode ser frase negativa ou afirmativa. Quando eu digo assim, Juliana é estudiosa, Juliana não gosta de brincar. Tipo assim, uso o ponto final. E vírgula, que é para separar as palavras. Na 123, eu tenho umas questões. Leia mais um trecho do livro Balas, Bombons e Caramelos. Pinte de amarelo as vírgulas e de verde os pontos finais. Aí nós temos aí, onde tiver vírgula, você vai pintar de amarelo. Onde tiver ponto final, você vai pintar de verde, tá? Vou deixar vocês fazerem sozinhos essas aí. Segundo, complete as frases com as palavras abaixo e coloque o ponto final. Nós temos 3 palavras aqui no quadro. Histórias, desenhos e hipopótamo. Ganhei um livro no meu aniversário. Aí você vai completar. Ganhei um livro de histórias, de desenhos, de hipopótamo. E você vai colocar o que no final? O que a gente usa em final de frase? O ponto final. Então você vai colocar o ponto final em todas elas aqui. Fiz alguns da história com giz de cera. Fiz alguns o quê? Histórias, desenhos e hipopótamo. Pipo era o nome do Histórias, Desenhos ou Hipopótamo, da história que eu li. Não esqueça, ponto final em todos os finais dessa frase. Terceira, reescreva as frases substituindo as figuras por palavras. Use a vírgula e o ponto final na frase reescrita. Aqui eu tenho uma frase, só que eu tenho desenhos. E você sempre vai colocar a vírgula para separar esses desenhos, tá? Onde tiver o desenho, eu vou usar a vírgula. Não esquecendo que no final eu vou usar o quê? O ponto final. Substitua os desenhos por palavras, use a vírgula e o ponto final, tá certo? E por último, a 124, coloque a vírgula para separar o nome do lugar nas datas. Então, eu tenho assim, ó, Campinas, 12 de setembro de 2016. Então, eu vou colocar Campinas, vírgula, 12 de setembro de 2016. B, Salvador, 19 de agosto de 2011. Salvador, vírgula. Aí você coloca. Na letra C, Florianópolis, vírgula. E São Paulo, vírgula também, certo? Quinta, veja o convite que Joana fez para chamar os amigos para a sua festa de aniversário. Circule as vírgulas. Então, onde tem as vírgulas, aqui nesse convite, você vai circular. Agora é sua vez de fazer um convite. Imagine que seu aniversário está chegando e complete o convite abaixo para chamar os seus amigos para uma festa em casa. Não se esqueça de usar o ponto final e a vírgula. Faça esse convite bem bonito. Pode ser parecido com o convite da questão número 5. Só não esqueça de usar a vírgula e o ponto final, tá? Hoje a gente estudou sobre M antes de P e B e a gente viu 2 sinais de pontuação, que foi o ponto final e a vírgula. Ponto final usado em finais de frases, pode ser negativo ou afirmativa, e a vírgula usada para separar palavras. Então, a Tia Gil fica por aqui. Um beijo, nosso encontro hoje é às 15 horas.